vamos à oratória deste culto, né? Esse dia 24 de maio de 2024, exatamente com o professor João Ivo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre discernimento espiritual. O discernimento tem a ver com a compreensão. A Bíblia, no Novo Testamento, ela tem 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos? Se fala a mesma coisa nos evangelhos, que é a missão de Jesus. Em Mateus ele escreveu para o povo de Israel, para o judeu. Então o objetivo de Mateus é falar para o povo de Israel na linguagem do povo de Israel. O livro de João Marcos, ele escreve o livro para os romanos. O público no qual o evangelho de Marcos foi escrito era os romanos. Muito boa noite, dona Nilde, seja bem-vinda. O evangelho de Lucas, ele escreve para o público que era os gregos, eram os filósofos, eram as pessoas esclarecidas, estudiosos da época. E João, o evangelho de João, que foi escrito para a igreja de Deus. Havia João Batista e havia João Evangelista. João Batista foi aquele que batizou Jesus, mas que morreu logo em seguida. Foi decapitado a pedido de Salomé. E João Evangelista era um discípulo amado, aquele discípulo que na ceia do Senhor encostou a sua cabeça no colo de Jesus. Então quem escreveu João foi João Evangelista, o discípulo amado. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de um texto que está no Evangelho de Marcos. Marcos escreveu o Evangelho para os romanos. Marcos ele vai trabalhar a questão de que naquela época o maior poder que existia era o poder romano. E Marcos, através do Evangelho, ele vai dizer que existe um poder maior do que o poder romano, que era o poder de Deus. Os romanos, eles eram um povo que tinha iniciativa. Ele não era um povo que esperava acontecer, não, eles tomavam a frente. E Marcos ele vai trabalhar uma linguagem para os romanos usando sempre a palavra imediatamente. Por quê? Porque os romanos eram um povo que tinha iniciativa. E o texto que nós vamos ler hoje está em Marcos, no capítulo 8. O Evangelho de Marcos, está aqui os óculos. Este é o culto ao ar livre que acontece todas as sextas-feiras na rua Luiz Guimarães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Brasil. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene. E esse é o professor começa a trabalhar um pouquinho a questão do discernimento. O Evangelho de Marcos ele vai trabalhar o poder de Deus sobre a saúde. Ele mostra algumas curas. Ele vai mostrar o poder de Deus sobre as possessões demoníacas. Ele vai mostrar o poder de Deus sobre os demônios, que é as possessões demoníacas. E ele vai trabalhar o poder de Deus através das curas. E o texto de hoje, ele fala no capítulo 8 de um cego. No Evangelho, nós temos história de 7 cegos. Cada cego que foi curado, desses 7, foram curados de modo diferente. Nenhum deles foram curados da mesma forma. Cada uma teve uma singularidade. Cada um deles teve uma particularidade. Por quê? Porque Jesus ele trata conosco de forma individualizada. Deus não olha para nós de forma coletiva. Deus olha para nós de forma individualizada. O importante para Jesus é você, não é a sua família, não é a sua prole, não é os que convivem com você. Para Jesus, o importante é você, é eu.
Porque Jesus ele trata a nós de forma individualizada, tanto para fazer um milagre quanto para salvar. Deus não salva como coletividade, Deus salva individualmente. Pois bem, o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no verso Igreja Adventista do Sétimo Dia, culto ao ar livre, 24 de maio de 2024, Rua Luiz Guimarães, Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Ele, e tentando pedir-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não lhe será dada sinal algum. Diz a Bíblia que os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, dá-nos um sinal. Diz a Bíblia que Jesus, ele respirou fundo, soltou aquele suspiro, sabe aquela pessoa assim, cansada de falar, cansada de dizer, e as pessoas faziam de conta que não entendiam. Diz a Bíblia que Jesus fez assim, ó, como se ele não tivesse mais condições de estar falando a mesma coisa e as pessoas não entendiam. Então diz a Bíblia que Jesus deu um suspiro muito forte e diz assim, ó, vocês não vão ter sinal nenhum. Eles pediram um sinal. Ele disse, essa geração não vai ter sinal nenhum. Por quê? Por que Jesus diz isso? Por que ele suspira? Porque ele estava dizendo assim, gente, eu estou convosco, eu estou fazendo milagres, eu estou fazendo curas, eu estou fazendo muitas coisas e vocês ainda querem um sinal. Naquela época as pessoas elas estavam interessadas, elas só olhavam para Jesus e achavam que Jesus era apenas um operador de milagres. Eles não conseguiam entender que Jesus era o Messias. Eles não entendiam, olhavam para Jesus e na tentativa de pegar Jesus, né, de emboscada, ou pegar Jesus na virada, ou pegar Jesus de um modo para prenderem ou para o matarem, eles faziam situações, criavam situações para ver se pegava Jesus em algum engodo. Por quê? Porque eles não entendiam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Para eles, Jesus é apenas um operador de milagres. Por isso Jesus dizia, gente, eu estou aqui explicando, estou fazendo milagre, estou multiplicando pães, estou curando cego, estou fazendo um bocado de coisa, e vocês ainda acham que eu não sou o Messias, vocês ainda querem o sinal do céu. Eles não aceitavam isso. No versículo 22, diz a Bíblia que Jesus ele estava pregando, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego rogando que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguiu de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando, não entres na aldeia. Ora, Jesus estava pregando, e ele estava pregando sobre a questão das pessoas não conseguirem entender ele. As pessoas não conseguiam ter discernimento espiritual dele. O que é discernimento? Discernimento é quando você tem a capacidade de ver uma situação e já entender onde é que ela vai dar. Discernimento é diferente de sabedoria. Sabedoria é um acúmulo de conhecimento que vem dos livros, né? Que vem da vida, e você se torna uma pessoa sábia, né? Porque você estudou, você se aprimorou. Mas discernimento não.
Discernimento é a capacidade que você tem de calcular o impacto de uma decisão. Se você for fazer uma coisa, rapaz, eu não vou fazer desse jeito, porque não vai dar certo. Se eu for falar agora, eu vou botar a caçada no mato. Isso é discernimento, que é o mesmo que prudência, né? Que é o mesmo de você olhar uma situação e já saber onde ela vai dar. E Jesus, ele estava trabalhando essa questão do discernimento, das pessoas entenderem aquela situação e aonde ela ia dar. Aí aparece um cego, alguém trazendo um cego, né? Porque cego é uma pessoa dependente, né? Ela não é uma pessoa autônoma, ela não é uma pessoa para fazer tudo. Se é cega, é porque ela é dependente de outro. Então alguém trouxe aquele cego. Naquela época de Jesus, a cegueira era muito comum. Você poderia ficar cego por causa da claridade muito grande, o sol era muito forte, lá nessa região de Israel, muito forte, e devido à acidência do sol, as pessoas ficavam cegas. Havia outra possibilidade de ficar cega, era por questões de higiene. Questão de higiene, às vezes as pessoas não tinham higiene, não lavavam as mãos, e aí mexia nos olhos e aí ficavam cegos. Havia outras pessoas que ficavam cegos e que eram cegos de nascença. E havia outras pessoas que contraíam a cegueira por doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, através de relações sexuais ilícitas, eles contraíam doenças venéreas, e geralmente era sífilis, e devido a essas doenças venéreas, doenças sexualmente transmissíveis, elas ficavam cegas, tá? Ficavam cegas, que alguns estudiosos entendem que esse cego, o problema dele era por doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque quando Jesus, né, cura ele, e Jesus cura ele em duas etapas, quando Jesus coloca saliva, porque naquela época tinha um costume, pensavam que dizia o seguinte: o primogênito, né, a saliva do filho primogênito tinha poderes curativos, né? Era uma superstição que tinha naquela época. Então Jesus, aproveitando dessa superstição, ele cospe na mão e passa nos olhos daquele cego, e ele passa a ver. Aí Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? Aí ele diz assim: eu vejo homens como árvores, andando como árvores, né? Ora, se ele via homens andando como árvores, é porque ele já conhecia a árvore e já conhecia os homens. Então ele não era cego de nascença. Ele era uma pessoa que ele enxergava, por algum motivo ele ficou cego, e aí trouxeram a Jesus. Jesus curou ele, mas ele assim, ó, eu estou olhando assim, estou vendo, mas eu estou vendo assim como que embaçado. Eu vejo assim como que fosse assim, pessoas, mas como, grandes, altas como árvores. Aí Jesus vai, coloca a mão outra vez nos olhos dele e ele passa a enxergar claramente, visivelmente. Ora, por que Jesus cura, levando em consideração dois processos? A salvação, ela não é deficiente. Quando Jesus salva, ele salva por completo. E a salvação, ela leva apenas um segundo. É aquele momento em que você aceita e se recomenda a Deus. Tá? Isso pode acontecer na idade tenra, como adolescente, como criança. Isso pode acontecer na idade madura. E isso pode acontecer também na idade já idosa. E na hora da sua morte. Tá? Se você, na hora da sua morte, você se recomenda a Deus e pede a salvação de Deus, ele lhe salva. Por quê? Porque o tempo da salvação é apenas um segundo. É um piscar de olhos. No momento em que você aceita Jesus, você se recomenda a ele, acontece o milagre da salvação. Tá? É quando você se converte.
É quando você aceita Jesus. Acontece que hoje nós vivemos numa época onde as pessoas elas têm muita opinião, as pessoas elas têm uma ideia da salvação, mas elas não são convictas da salvação. Aquele cego, quando Jesus faz a cura em 2 estágios, ele faz uma simbologia com relação à nossa vida espiritual e ao nosso discernimento espiritual. É como se fosse assim: você quando é novinho, você aprende a tabuada, né? Você aprende a tabuada de somar, de diminuir, de multiplicar, de dividir, não é isso mesmo? Aí você vai mudando de classe, né? Vai estudando a 1ª série, a 5ª série, a 8ª série, e você sai das 4 operações e vai aprender raiz quadrada, vai aprender regra de 3, vai aprender potência, até você chegar no nível superior e aprender o quê? Aprendeu álgebra, né? Aprendeu as grandes matérias da matemática. Ora, quer dizer que quando você, na alfabetização ou na 1ª série, aprendeu a somar 2 mais 2, né? Você foi enganado com relação à matemática? Não. Você recebeu a orientação e a instrução da matemática na proporção da sua idade, né? Foi passando do mesmo jeito. É o discernimento espiritual. O discernimento espiritual, a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, como o nascimento do sol. Você não consegue precisar a hora que o sol nasceu, mas você sabe dizer quando o dia é perfeito, né? Você pode dizer assim: não, o sol nasceu 5h45. Não, o sol nasceu 5h20. Você não consegue precisar o horário da manhã que o sol nasceu, mas 8 horas da manhã você sabe que já é dia. Por quê? Porque o sol está alto. Do mesmo jeito é o discernimento espiritual. O discernimento espiritual, ele vai acontecendo aos pouquinhos, até você ter um esclarecimento da vida espiritual. Acontece que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o nosso entendimento. O Deus desse século é o quê? É o inimigo, né? É o mal. Às vezes as pessoas dizem assim: o mal não existe. O mal existe. Ah, mas quem criou o mal? O mal, Deus não criou o mal. Deus criou o bem. Agora, o mal surge quando nós nos afastamos de Deus. Quando você se afasta de Deus, que é luz, que é bem, que é bondade, você passa a praticar o quê? O mal. Então, o mal, ele surge da ausência de Deus. Da ausência de Deus. Então, quando você não está andando nos caminhos de Deus, quando você não está se recomendando a Deus, você está andando pelos caminhos o quê? Escuros, pelos caminhos do mal. Caminho do mal. Então, Satanás, que é a personificação do mal, que Satanás era um anjo criado perfeito, que o nome dele era Lúcifer, anjo de luz. Mas ele decidiu se afastar de Deus e se transformou num opositor de Deus. E como opositor de Deus, ele começou a causar todo tipo de transtorno nesse mundo. Então, se uma pessoa sofre um acidente, se uma pessoa morre, se ocorre uma enchente, tudo de mal que acontece nesse mundo, nessa terra, é causado por Lúcifer. Não é causado por Deus. Deus permite para que se alcance propósitos, né? Para que alcance propósitos. Não é que Deus quer. Deus não produz nada de mal nessa terra. Aquele homem que ficou cego, Deus curou para fazer o quê? Para um propósito. Nem todas as pessoas Deus vai curar. Deus vai curar uns, mas não vai curar outros. Por quê? Porque todas as ações de Deus têm um propósito, têm um objetivo. Né? Então, voltando para o cego, esse cego, né, ele foi curado, a cura dele foi progressiva, né, porque o discernimento espiritual ele é progressivo, mas o objetivo é fazer com que as pessoas entendam que o mal
tem uma origem e essa origem não é em Deus, né? Diz a palavra de Deus que nós olhamos, né, porque o homem natural, ele não consegue entender, não consegue discernir as coisas espirituais. Para ele é loucura, né? Para ele é loucura. Aí o que acontece? A gente vem de uma geração, tá, onde as pessoas diziam o seguinte, que a salvação, né, ela é um processo. É que você tem que ir para a igreja, que você tem que ler a Bíblia, que você tem que se batizar. Não, a salvação não depende disso. A salvação é só você aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E isso acontece em 1 segundo, muito rápido. Porém, o processo da santificação, ela vai levar um tempo, né? Ela vai levar um tempo. E esse tempo tem a ver com discernimento espiritual. Por quê? Porque a gente precisa compreender os propósitos de Deus. Mas infelizmente hoje as pessoas, elas não entendem, né? Não entendem o propósito de Deus. No Evangelho de João, né, Jesus diz assim, que as pessoas que compreenderem o Cristo segundo o Evangelho, diz que de dentro de si fluirão rios de água viva. De pessoas que compreendem o Cristo do Evangelho, né, eles entenderão e eles participarão das benécias espirituais. Mas infelizmente nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão falando de um Cristo que não é o do Evangelho. É um Cristo da prosperidade, é um Cristo, né, que vai trazer cura, é um Cristo que vai trazer prosperidade, quando na realidade o objetivo de Jesus não era esse. Assim como o objetivo de Jesus, quando esteve na terra, não era ser confundido como um fazedor de milagres, do mesmo jeito hoje. Porque naquele tempo as pessoas diziam assim, Jesus Cristo não é Deus, porque Jesus Cristo, ele é uma emanação de Deus. Jesus Cristo, ele não é concreto. Jesus Cristo é abstrato. Havia naquela época outros que diziam assim, não, Jesus Cristo, como foi criado por Deus, não pode ser Deus, porque ele foi criado. Outros diziam assim, não, Jesus Cristo, ele foi um grande profeta, né? Não foi tão grande quanto Maomé, mas foi um profeta. E outros diziam assim, não, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele não é Deus. Jesus Cristo, ele é um homem muito perfeito. Foi o homem mais perfeito que andou nessa terra. Mas isso não quer dizer que ele é Deus. Devido a essas filosofias, devido a essas ideias, devido a essas opiniões, as igrejas foram se proliferando. Um acreditava que Jesus Cristo era filho de Deus, outros acreditavam que não, que era o Espírito Santo que era Deus, outros acreditavam que não, nem era o Espírito Santo, nem era Jesus, era Deus. E aí cada um foi criando a sua filosofia, a sua ideologia com relação ao Cristo. Mas todas essas filosofias, elas estão contrárias ao Cristo do Evangelho. E quem é o Cristo do Evangelho? O Cristo do Evangelho é aquele que morreu por nós, melhor, ele foi nosso Criador, né? Ele foi o nosso Criador, ele foi o nosso Salvador, que morreu na cruz, e é aquele que vai voltar e é aquele que nos julga. E o julgamento de Deus, ele não é um ato definido, ele é um processo, né? É um processo. Deus não vai lhe julgar por um ato. Quem julga por um ato somos nós. Mas Deus não. Deus vai julgar toda a nossa trajetória da vida. Por isso que quando Jesus cura aquele cego, né, e pergunta o que ele está vendo, ele diz, eu vejo homens como árvores, é porque nós seres humanos, nós olhamos para as pessoas como coisas, como objeto. Nós olhamos para as situações com interesse. Dependendo do interesse que a gente tem, a gente dá mais importância, dá mais valor. E Jesus,
perguntando àquele homem, ele disse, não, eu vejo homens como árvores, eu vejo como coisas. Jesus queria que ele não olhasse dessa forma, olhasse a Jesus com verdadeira convicção. Só que no final, no começo dessa história, diz que Jesus, quando as pessoas chegam trazendo esse cego, Jesus tira esse cego do meio da multidão. E no final da história diz que Jesus, depois de curar ele, diz assim, ó, você agora volte para sua casa, mas não entre na aldeia. Não entre na comunidade, não entre nas... Por quê? Jesus queria dizer o seguinte, ó, volte para sua casa, porque lá na sua casa existem pessoas que precisam saber do milagre que você participou, que foi da cegueira. Era um homem cego e passou a ver. Porém, na aldeia, lá as pessoas são incrédulas. E por serem incrédulas, elas vão zombar, elas vão especular, né? Elas vão querer saber o que foi que aconteceu, não porque queiram participar do milagre, mas por querem zombar de você. Você não veja, quando você é uma pessoa que é viciada no álcool, e aí você abandona o álcool, e aí você passa de frente da bodega, tá lá seus amigos lá, e eles chamam você. Mas quando eles chamam você, eles não oferecem para você um suco. Eles oferecem para você o quê? Uma dose. Então Jesus diz assim, ó, quando você sair, quando você tiver discernimento espiritual e você abandonar seu vício, não volte mais para os lugares que lá eram prejudiciais a você. Lugares que eram tóxicos, lugares que eram nocivos, lugares que eram prejudiciais. Então Jesus está dizendo o seguinte, quando você experimentar o milagre da salvação, você não pode mais andar em lugares que eram prejudiciais a você. Eram lugares que prejudicavam a sua vida espiritual. Então, se você era uma pessoa, né, que bebia, não pode mais andar com pessoas que bebiam. Se você era uma pessoa que fumava, você não pode andar mais com pessoas que fumavam. Se você era uma pessoa drogada, você não pode andar mais com pessoas que eram drogadas. Por quê? Porque aquilo só vai lhe prejudicar. Aquilo vai ser nocivo para a sua vida. Mas diz assim, mas volte para a sua casa, volte para os seus, mas não entre na aldeia. Né? Não entre na aldeia. Meus irmãos, meus amigos, nós estamos nessa praça aqui há vários meses, há várias semanas, né? E o objetivo dessa reunião é fazer com que as pessoas entendam o discernimento espiritual. Não o discernimento do entendimento de que precisamos saciar nossa fome com a sopa, de que precisamos saciar nossa necessidade com a cesta básica, mas nós precisamos saciar nossa necessidade com o pão espiritual que é Jesus Cristo. Ele é que deve ser nosso discernimento espiritual. É Ele quem pode nos dar um rumo, é Ele quem pode nos dar motivação, é Ele quem pode curar das nossas fadigas, das nossas mazelas e das nossas dificuldades. Só Ele. Se nós não colocarmos a nossa esperança, a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso e os momentos que aqui passamos não vale de nada. Porque a gente come a sopa e no outro dia está com fome de novo. A gente bebe a água e no outro dia está com sede de novo. Mas nós precisamos cuidar, não é do nosso corpo físico, nós precisamos cuidar do nosso espírito. E o nosso espírito está o quê? Em buscar a palavra do Evangelho, do Cristo do Evangelho. Não do Cristo das praças, das igrejas, né? Não Cristo que fala em prosperidade, não Cristo que fala de cura. Ele é importante, mas o Cristo que faz parte da nossa vida, isso é que é essencial. Meus irmãos, quantos aqui nessa noite gostariam de aceitar não o Cristo que faz milagres, não o Cristo que faz prodígio, mas quer aceitar o Cristo, aquele que tem o poder de nos salvar e nos levar para a vida eterna? Quantos gostariam? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa, através do Espírito Santo, influenciar nossa mente, o nosso coração, que o Espírito Santo persiga e nos alcance e nos dê, ó Pai, a certeza da vida eterna. Que Deus possa
nos abençoar. Vamos ficar de pé para fazermos uma palavra de oração? Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos nesse lugar, estudando a Tua Palavra, comentando, ó Pai querido, das Tuas benesses, das maravilhas que Tu fez nessa terra. Muito obrigado, ó Pai, por sabermos que quão cego eu andei, nesse mundo vaguei, mas que o Senhor, pela Sua misericórdia, houve um toque da Sua parte e nos libertou e nos deu a garantia da vida eterna. Pai querido, abençoa cada pessoa que se encontra aqui. Abençoa cada família aqui representada. Que o Teu Espírito, ó Pai querido, possa impressionar a mente das pessoas. Que o Teu Santo Espírito possa possuir cada uma das pessoas. E que possamos, ó Pai, a cada dia nos recomendarmos a Ti e buscarmos em Ti a vida eterna. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, Jesus. Portanto, concluído aí mais um culto ao ar livre, desta feita, nesse dia 24 de maio de 2024, com a oratória e a belíssima pregação do professor João Ivo, aqui a Rua Luiz Maranhão, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Valeu, Jesus. Gente, só para lembrar que próxima sexta nós estaremos aqui no mesmo horário, certo? Às 7h15. E nesse momento eu convido vocês a se degustarem da sopa. Uma boa noite a todos e até a próxima sexta.